Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa semana de primeira fase, revisão, reta final da OAB. A gente vai começar com o pé direito, falando sobre o direito civil, que é uma das disciplinas que mais tem aí uma cobertura de questões dentro da sua prova. Eu quero que a partir de agora vocês utilizem, desde essa segunda-feira, que é basicamente nesses dias que vão antecedendo a sua prova para poder fazer revisão. A ideia agora é que você possa fazer um mapeamento de tudo aquilo que vocês estudaram ao longo dos últimos meses, ao longo das últimas semanas, e que a gente possa justamente encontrar aqui diversos pontos de dúvidas que vocês ainda têm, para justamente vocês me perguntarem aqui no chat. Então, convido todos vocês a fazerem perguntas. Não deixem passar nada. A ideia justamente agora é que você não retenha mais dúvidas, que você resolva essas dúvidas, porque isso vai fazer com que você tenha mais apropriação, sentimento de propriedade sobre tudo que você veio estudando até agora. Eu queria começar com um ponto bem principal do Código Civil, e especialmente a disciplina de Direito Civil, lembrando para vocês uma característica do exame da OAB, a interdisciplinariedade. Eu já disse isso para vocês ao longo das aulas, e isso também é essencial que nós possamos aqui relembrar. A prova da OAB, ela é interdisciplinar, gente, ou seja, por mais que nós tenhamos um número correspondente de questões por disciplina, lembrem-se que existe uma comunicação muito ampla entre todas essas disciplinas. A todo tempo. Eu sempre dou o exemplo da responsabilidade civil. Se você entendeu e compreendeu responsabilidade civil ao longo do curso de Direito Civil, a mesma lógica a gente vai implementar no direito constitucional, no direito administrativo, quando nós trabalhamos com a responsabilidade civil do Estado. Da mesma forma, a gente vai ver isso lá no processo do trabalho, quando a gente ventila aqueles pedidos na reclamação trabalhista sobre responsabilidade, sobre os danos morais, as indenizações. Dentro do direito ambiental, da mesma maneira. Então é importante que a gente possa justamente consolidar isso, tudo que vocês aprenderam de informações ao longo dessa semana, especialmente ao longo da nossa aula de hoje. Por isso, o primeiro ponto que eu quero já partir com vocês aqui é a gente se lembrar da estrutura do Código Civil. Eu sempre reforço isso, porque justamente isso vai fazer com que você consiga identificar os temas que podem aí mais prováveis de cair na prova. Lembrem-se, o Código Civil brasileiro ele é dividido em duas partes, parte geral, parte especial. Na parte geral, nós temos 3 títulos, nós temos 3 assuntos diferentes. Nós temos pessoas, bens e fatos jurídicos. Por que o legislador ele pensou dessa maneira, pessoal? Porque justamente ele vai definir quem são as pessoas, que somos nós, e também aquela pessoa abstrata. Ou seja, a reunião de pessoas consolida para nós a ideia das pessoas jurídicas. Então, essas são as pessoas que existem, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Tudo aquilo que não é pessoa entra no próximo tema. Qual é o tema? Bens. Então, tudo que não é pessoa se torna bens. Lá em bens, vocês aprenderam a classificação dos bens. É o momento em que o legislador ele vai falar para nós o que é um bem móvel, o que é um bem imóvel, o que é um bem fungível, um bem infungível. E aí ele vai finalizar a parte geral com aquela temática dos negócios jurídicos. Pessoal, lembrem-se, o que são os negócios jurídicos? É a relação de pessoas com pessoas e pessoas, bens e pessoas. Qual é o relacionamento de pessoas com pessoas que de fato é um negócio jurídico? O casamento. Obviamente que as regras do casamento a gente vai encontrar lá na parte especial, dentro, obviamente, do título específico. Mas veja, o casamento é um negócio jurídico, que também representa para nós um contrato patrimonial que está dentro do livro de obrigações. Isso é a lógica empregada pelo legislador na parte geral do Código Civil. Setoriza primeiro quem são as pessoas, depois o que são bens, e aí ele vai trazer, então, os negócios, ou seja, a relevância de pessoas com pessoas, pessoas, bens e pessoas. Pensem, por exemplo, eu quero comprar um carro de vocês. Eu sou o comprador, vocês são os vendedores. Então tem uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro. Qual é o objeto que vai ser justamente aqui intermediado nesse negócio? O carro. Ou seja, a gente está falando de obrigações e contratos que são feitos, que é um negócio jurídico. Então, essa foi a lógica implementada pelo legislador. Algo que, se você ainda não percebeu,
chegou o momento de você perceber, e isso está bem sintetizado. Além disso, lembrar que lá na parte especial nós temos o tema de direito das obrigações. Em direito das obrigações nós temos obrigações de fazer, não fazer, obrigação de dar, de entregar a coisa certa e assim sucessivamente. Dentro do livro de obrigações, nós temos outros 2 temas importantes. Nós temos o direito dos contratos e nós temos também o direito, né, ou a responsabilidade civil. Quando nós falamos em contrato, eu quero que vocês se lembrem, não podem se esquecer disso, tá? Eu estou aqui com pontos introdutórios que vão justamente aparecer nos enunciados das questões de direito civil ou muitas vezes nas alternativas. Falou sobre contrato, o contrato ele precisa ter 3 pilares obrigatórios para que ele se torne realmente um contrato aqui, né, pela perspectiva da nossa legislação. Um contrato precisa ter as partes, precisa ter um objeto e ele precisa ter preço. Todo contrato tem parte, objeto e preço. Não se esqueçam disso. Isso é uma tríplice aí, estrutura que a gente vai encontrar justamente no direito dos contratos. Outro ponto importante dentro dessa configuração, pessoal, responsabilidade civil que está dentro do livro das obrigações. O que é responsabilidade civil? A partir do momento em que houve uma conduta, seja essa conduta uma omissão ou uma ação, e isso gera danos a uma outra pessoa, há nexo de causalidade, ou seja, o comportamento está ligado ao resultado, ao dano e prejuízo, e houve dolo ou culpa por parte do agente que prejudicou, vai ser instalada nessa relação, então, a seguinte dinâmica. A vítima, que teve o seu patrimônio, né, prejudicado, ela tem o direito de exigir uma reparação. Enquanto a pessoa que causou, que é a devedora, ela tem o quê? Ela tem o dever de indenizar, o dever de reparar. Logo na sequência, nós temos lá o livro de Direito das Empresas, mas empresas vocês vão aprender, né, estudaram justamente lá em Direito Empresarial. Depois vocês vão ter lá o direito os direitos reais e os direitos das coisas, onde basicamente a gente trata sobre 2 assuntos interessantíssimos que a gente vai revisar hoje: posse e propriedade. Depois nós temos o penúltimo livro, que é o Direito de Família, onde a gente vai falar sobre o enredo relacionado a pessoas e outras pessoas, ou então pessoas, bens e as pessoas. E por fim nós temos o direito de sucessão. O direito de sucessão nada mais é do que a gente trabalhar, né, com aquela sucessão legítima ou então com a sucessão testamentária, ou seja, né, diante ali da existência de um contrato que é o testamento, a gente vai ver o respeito à última vontade do de cujus, ou seja, aquela pessoa que faleceu. Perfeito? Então, esse é um mapeamento que a gente consegue fazer, um overview que nós fazemos em cima do Código Civil, que ajuda a gente a simplesmente setorizar cada um dos temas e entender onde esses temas estão localizados dentro do código. Fazer um bom manuseio de código é importantíssimo, especialmente porque você vai conseguindo realmente entender qual é a maneira de como o legislador desenhou essa dinâmica que a gente vai aplicar ao longo da nossa revisão de hoje. E aí eu convido vocês, deixem aqui o nome de vocês, deixem a cidade de onde vocês estão, tá? É muito importante que a gente possa ter essa interatividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão me perguntando, que eu vou parando a aula e vou respondendo para vocês à medida em que essas perguntas, né, aparecem. Bom, primeiro ponto para a gente revisar, que a gente não pode deixar de lado, é falar sobre personalidade e capacidade. Pessoal, quando nós tratamos sobre essa temática, tanto da personalidade quanto da capacidade, lembrem-se que o artigo 2º do Código Civil vai dizer, então, que a personalidade jurídica nada mais é do que a aptidão dada às pessoas, desde que elas nasçam com vida, de serem titulares, ou seja, delas estarem aptas a serem titulares de direitos. Gente, para que uma pessoa possa ter personalidade jurídica no Brasil, é necessário que ela nasça com vida. O que é o nascimento, né, pela legislação brasileira? É justamente a exteriorização do nascituro. O que é isso? Para ficar bem claro, é quando o bebê sai da barriga da mãe. Então, lembrem-se, nascimento, que está ali previsto no artigo 2º do Código Civil, o nascimento é a exteriorização do nascituro. Não se esqueçam, no Brasil não é necessário, para que a criança nasça, né, o bebê nasça, o corte do cordão umbilical.
muito menos um tempo de sobrevida. Por exemplo, a criança precisa sobreviver 24 horas, 48 horas, para ela ter personalidade jurídica. Não. Basta que ela tenha nascido com vida. Então, o nascimento, exteriorização do nascituro. E o que é vida, pessoal? Vida, pela perspectiva do Código Civil Brasileiro, nada mais é do que o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, ou seja, pulmão e coração funcionando. Quando eu tenho a reunião desses dois elementos, nós temos então um nascimento com vida, que vai trazer para aquele bebê, para aquele sujeito, para aquela pessoa, personalidade jurídica, ou seja, ela está apta a ser titular de direitos e obrigações. Isso precisa estar muito claro para vocês. Se caso na prova, se lá na OAB, estiver dizendo que o Código Civil Brasileiro exige que o bebê que nasceu, o nascitúrio, tenha forma humana ou então tenha tempo de sobrevida, essa questão está incorreta, essa alternativa está incorreta. Por quê? Porque o direito brasileiro, ele não exige nenhum formato, uma forma humana para o bebê ter nascido, muito menos um tempo de sobrevida, como eu já havia falado anteriormente. Perfeito? Então, leitura do artigo 2º do Código Civil, importantíssima para essa reta final. Outro ponto, já vou até aqui deixar um alerta. Abram o Código Civil, coloquem aí do lado, e se vocês puderem, peguem uma caneta grifa-texto e vão grifando os artigos que eu vou falando hoje. Hoje, justamente, é o dia para que a gente possa setorizar tudo isso, que vocês possam ter uma organização muito bacana do material de vocês e que vocês possam, ao longo dessa semana, irem lendo esses artigos. E justamente percebendo se você tem conhecimento daquele conteúdo ou não. Porque se você perceber que você não está dominando muito bem aquele conteúdo, é hora de se debruçar ali nessas últimas horas para tentar justamente encontrar a alternativa correta na sua prova. Perfeito? Vi aqui que a gente está com o Ricardo, com a Ana, com o Alisson, com a Maria, com a Juliene, com o Giovanni, com a Ana Carolina, com a Tainá, com a Tatiane. Sejam todos bem-vindos e não deixem de fazer perguntas. A ideia é que vocês me perguntem tudo aquilo que a gente vai mapear. E lembrando outra coisa, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês são questões que vão ajudá-los ali nos enunciados a entender qual é o tema e também nas alternativas, encontrar a alternativa correta. Até porque eu vou trabalhar com os principais temas que aparecem na prova. Perfeito? Bom, Brasil adotou teoria natalista, ou seja, personalidade jurídica acontece a partir do nascimento com vida. Não é teoria concepcionista, é teoria natalista. Isso precisa estar muito claro para vocês. Mas, vejam só, o Brasil ele também ofereceu alguns direitos para o nascituro. Quais são esses direitos? Direito a alimentos. Ele também ofereceu o direito a uma indenização em casos de ofensa à imagem desse nascituro. Como também há a previsão de que ele pode ser chamado para suceder os bens que foram deixados por alguém que morreu. Obviamente, qual é a restrição aqui, né? Ou melhor, a condição? Que quando ele nascer, ele tem que nascer com vida, porque a partir disso ele tem a aptidão de ser o quê? Titular de direitos e obrigações. Assim ele vai ter direito realmente, né, a receber os alimentos, ao dinheiro que foi pago da indenização, ele vai realmente ter a posse dos bens em relação à sucessão dos bens que foram deixados por alguém que faleceu, e inclusive ele vai conseguir concluir o recebimento de uma doação, se caso alguém chegou a doar algo para ele. Então, isso é bastante importante que vocês entendam dentro dessa dinâmica. Se de um lado isso é a personalidade, por outro lado, e de forma concomitante, eu que tenho personalidade civil, tenho essa personalidade jurídica, também vou ter capacidade. O que é a minha capacidade jurídica, pessoal? A minha capacidade jurídica nada mais é do que a medida da minha personalidade. Professor, o que significa a medida da personalidade jurídica ou a medida da minha personalidade? Quando nós falamos sobre a capacidade jurídica, lembrem-se, ela pode ser de dois tipos. A capacidade de direito, também conhecida como capacidade de gozo, essa capacidade todos nós temos e nós adquirimos ela a partir do momento que a gente também nasceu com vida. Foi nos entregue a personalidade civil e também a capacidade de direito, ou capacidade de gozo, que basicamente é a nossa capacidade de ser titular de direitos e obrigações. Professor, vamos deixar mais claro aqui. Vamos.
Personalidade é a aptidão de eu ser titular de direitos e obrigações. Preenchi os 2 requisitos, nascimento e vida. Concomitante a isso, eu também tenho o quê? Capacidade de direito, que é também conhecida como capacidade de gozo. Ou seja, aqui eu já sou titular dos direitos e das obrigações. Agora, até eu completar 18 anos de idade ou então ser emancipado pelos meus pais, ou por alguma situação legal, lembrando que emancipação é o acelerador da maioridade jurídica, o que eu não tenho ainda? Capacidade de exercício, que a gente também conhece como capacidade de fato. Veja só, nem todas as pessoas vão conseguir manusear de forma pessoal seus direitos. Por exemplo, quando a gente é menor de idade, nós podemos exercer os nossos direitos? Nós somos titulares. Mas a gente consegue exercer? Não, a gente não consegue exercer. Quem vai exercer os nossos direitos para nós nos representando? Os nossos pais. Então, isso precisa estar muito claro para vocês. Importantíssimo que a gente entenda essa configuração, importante que a gente possa realmente compreender, né, essa dinâmica. Porque a prova, pessoal, especialmente a prova de direito civil, os enunciados são enunciados de casos hipotéticos. E esses casos hipotéticos são bem extensos. E aí eu faço uma pergunta. Vocês estão resolvendo questões? Vocês resolveram bastante questões nas últimas semanas? Vão me respondendo aqui no chat, por favor. Se vocês não responderam questões, convido vocês. Essa semana precisa ser uma semana de resolução de questões. Resolvam, conheçam o perfil da prova. A prova de direito civil traz muitos casos hipotéticos nos seus enunciados. E a gente precisa estar de olho nisso, viu, pessoal? Tem que estar de olho nisso. E as alternativas sempre são alternativas bastante extensas. Então, precisa justamente praticar, treinar, estar bastante calibrado nisso. Porque a prova vai exigir de você bastante calma, bastante discernimento, porque ela vai te cobrar conteúdo. Vi aqui que o Alisson disse, né, 40 questões por dia, maravilha, hein, Alisson? 40 questões por dia é uma régua bem alta. Juliane também dizendo que, né, entrou nisso e a Tatiane também. Perfeito, gente. Uma preparação com bastante eficácia, com bastante repertório, é uma preparação que você faz com resolução de questões. Bom, avançando mais um pouquinho, vamos lá. Já falamos sobre personalidade, já falamos sobre a capacidade, que são 2 assuntos bastante importantes quando a gente fala da capacidade. Lembrar que nós temos a teoria das incapacidades, o artigo 3º vai mostrar para mim quem são os absolutamente incapazes. Quem são, pessoal, os absolutamente incapazes? Apenas os menores de 16 anos. Eles são considerados o quê? Absolutamente incapazes. Ponto para a prova. Vejam só, os absolutamente incapazes, eles vão ser representados. Eles são representados. Outro ponto, se um menor de 16 anos, ele acabar praticando algum ato da vida civil sem o seu representante, esse ato, ele é um ato nulo. Existe vício, existe um defeito no negócio jurídico que esse menor de 16 anos está fazendo sem o seu representante legal. Neste caso, o ato é nulo. Agora, olhem só, se por acaso o ato ele for praticado pelo representante legal desse absolutamente incapaz, ou seja, dessa pessoa que tem menos de 16 anos, e isso for configurado como um abuso de representação, esse ato que foi praticado pelo representante legal, ele não é nulo. Ele vai ser um ato anulável. Anulável. Lembrem-se disso. Falando sobre teoria das incapacidades, quando nós tratamos do absolutamente incapaz, apenas os menores de 16 anos, eles são representados. Se esse menor pratica algum ato da vida civil sem o seu representante, esse ato é um ato que vai ser considerado nulo. Se por acaso foi o seu representante que atuou dentro de uma configuração de abuso de representação, o ato ele é anulável. Não se esqueçam disso. E apenas os menores de 16 anos são considerados na atual legislação como absolutamente incapazes. Perfeito? Na sequência, quando a gente trata sobre os relativamente incapazes, a gente está falando do artigo 4º, né, do Código Civil. Eu acho que eu falei Constituição agora há pouco, né, e ninguém me corrigiu. Gente, Código Civil, perdão, tá? Vamos lá, eu quero que vocês percebam o seguinte.
Quem são relativamente incapazes pela legislação civil no nosso país? Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais, ou seja, aquelas pessoas que têm problema, né, com álcool, os alcoolistas, os viciados em tóxico, aqueles que por uma causa transitória ou até mesmo permanente não podem exprimir a sua vontade, a pessoa que está em coma, ou os pródigos, aquela pessoa que gasta demais. Todos eles estão classificados como relativamente incapazes. Diferentemente dos absolutamente incapazes, os relativamente incapazes, pessoal, eles não são representados, eles são assistidos, assistidos. E se uma pessoa relativamente incapaz, ela praticar um ato da vida civil sem a assistência do seu representante, esses atos vão ser anuláveis, anuláveis. Então lembrem-se, essas pessoas são assistidas e se elas praticarem algum ato, esses atos vão ser anuláveis. Anuláveis. Perfeito? Emancipação. Emancipação nada mais é do que o acelerador da maioridade civil. É quando eu tenho justamente uma antecipação da capacidade plena. Pessoal, o que é capacidade plena? É a reunião da minha capacidade de direito com a minha capacidade de exercício. Sou titular e exerço pessoalmente os meus direitos. E a gente, de fato, só alcança isso com 18 anos. A emancipação, ela me dá uma dinâmica diferente. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho 16 anos, os meus pais podem me emancipar. E se eles me emanciparem, eu não tenho direito de discordar, eu só recebo, porque é um ato voluntário dos pais. Ou então, isso pode ser feito pelo juiz, ou então de forma legal. Ou seja, e o que mais aparece ali na prova quando a gente pensa na emancipação, a emancipação pelo casamento. Pessoal, como o menor de 18 anos vai casar? Ele vai casar desde que os pais o autorizem. Por quê? Porque na legislação brasileira, a idade núbil é de 16 anos. Se lembram disso? Só que a idade núbil, ela funciona da seguinte forma. Eu posso me casar a partir dos 16 anos, desde que os meus pais autorizem. Quando os meus pais me autorizam a casar, eu não estou emancipado ainda. Porque a lei, tá? A lei, e basicamente quando a gente fala dessa lei, eu estou falando do artigo 5º do Código Civil, lá, tá? No inciso 2, quando eu me caso, depois que os meus pais consentiram, aí sim eu vou estar emancipado. O casamento me emancipa. Faço uma pergunta para vocês. Tenho 17 anos, meus pais consentiram o meu casamento. Eu fui lá e me casei. Na hora em que eu assinei a minha certidão, aí sim eu estou emancipado. Se por acaso, 2 meses, 3 meses depois eu me divorciar e eu ainda não atingi os 18 anos e eu quero me divorciar, o meu divórcio cancela, anula a minha emancipação? Me respondam aí. Isso é uma pergunta que já apareceu na prova algumas vezes. Me casei com 17 anos, os meus pais consentiram, o casamento não deu certo, não tenho 18 anos ainda, vou pedir o divórcio. Quando eu peço o meu divórcio ele é homologado. Eu perdi a minha emancipação? Não, eu não vou perder. União estável pode emancipar? Não, apenas o casamento. Perfeito? São pequenas dicas para a gente dar uma calibrada e dar aquela ajustada antes da prova, porque isso pode aparecer. Maravilha, todo mundo afiadíssimo. Pessoal, continuando, vamos lá. Outros pontos importantes aqui quando a gente trata, né, sobre ainda o livro das pessoas. Vamos falar da extinção. A morte ela pode acontecer de forma real ou de forma presumida. Morte real, gente, nada mais é do que o diagnóstico de paralisação da atividade encefálica da pessoa natural. Isso é a morte real. Isso está previsto lá no artigo 6º do Código Civil, na primeira parte. A segunda parte do artigo 6º, ela está reservada para a morte presumida. A morte presumida, gente, nada mais é do que, mediante uma declaração de ausência, a gente consegue, então, a declaração de que a morte aconteceu para uma determinada pessoa.
Lembrem-se, a declaração de ausência, ela vai então considerar que aquela pessoa se tornou um ausente. Quem é o ausente? É a pessoa que desapareceu do seu domicílio, tá? Sem dar qualquer tipo de notícia sobre o seu paradeiro. E aí, diante dessa situação hipotética que a gente está desenhando aqui, não há certeza se essa pessoa está viva ou não. Então, abre um leque para nós pensarmos justamente nessa morte presumida. Além do artigo 6º, o artigo 7º vai trazer as situações em que a morte presumida, ela justamente vai ser o quê? Vai ser desenhada pelo legislador. A gente vai ter uma primeira consideração falando sobre aquelas situações em que for extremamente provável a morte da pessoa. Por exemplo, um acidente aéreo, um terremoto, um atentado terrorista. Muito provavelmente, com extrema probabilidade, o que aconteceu? Essa pessoa morreu. A gente talvez não encontre ali os restos mortais dela, mas muito provavelmente a gente sabe que ela acabou falecendo. Então, isso dentro do ordenamento jurídico brasileiro, dentro do Código Civil, é conhecido como morte presumida, perfeito? Agora, quando a pessoa ela desaparece em campanha, né, ou então ela foi feita prisioneira, e se ela não for encontrada até 2 anos após o término da guerra, a gente também tem aqui uma configuração posta pelo legislador de morte presumida. E por fim, também, o artigo 8º, importantíssimo aqui para a gente trazer essa configuração, é a comoriência. O que é a comoriência, pessoal? Nada mais é do que a morte simultânea. Ou seja, é a morte de basicamente 2 ou mais pessoas. Só que essas 2 ou mais pessoas, elas precisam ter um vínculo entre elas. Qual é o vínculo? Elas precisam ser herdeiras uma das outras. E essa morte dessas pessoas precisa acontecer na mesmíssima ocasião. Tá certo? Na mesma ocasião. E a comoriência vai trazer para nós, então, uma situação de que é impossível eu determinar quem faleceu primeiro. Pessoal, por que é importante eu conseguir determinar quem faleceu primeiro? Qual é a importância disso? E ó, eu estou destacando a parte geral indo lá para a parte especial. Lá dentro do direito de sucessões, e eu estou falando agora sobre sucessão legítima. É importante que eu consiga entender, basicamente, a ordem aqui, né? Essa ordem de quem faleceu ou não primeiro, porque é dessa maneira que, basicamente, a herança ela vai ser transmitida e a posse dos bens. Exatamente, o Alisson colocou isso aqui. Exatamente essa ideia. Na comoriência, eu não tenho ideia. Eu não consigo. Essas pessoas precisam ser herdeiras uma das outras, porque a lógica é que a herança passe um para o outro. E isso vai afetar diretamente a divisão dos bens, tá certo? Por exemplo, se por acaso o filho morreu primeiro que o pai morreu primeiro, depois morre o filho, ou então primeiro morre o pai, depois morre o seu neto. Vocês perceberam? Tudo isso vai atingir diretamente a ordem da vocação hereditária. Por isso é importante a gente saber a ordem. E aí o legislador já pensou que a comoriência serve justamente para destacar esse nuance. Perfeito? Até aqui, tranquilos? Vamos dar continuidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão me trazendo aqui. Outro assunto importante para a gente tratar: pessoa jurídica. Quais são os pressupostos existenciais das pessoas jurídicas? E isso aparece com muita frequência na prova, perfeito? Aparece assim a quase todo o tempo, mas aí ela vai aparecer justamente em enunciados. Os pressupostos existenciais da pessoa jurídica, gente, primeiro, vontade de criar uma pessoa jurídica, ou seja, a vontade é uma vontade humana. É ela que vai se reunir para criar essa PJ, tá? Segundo pressuposto que você não pode se esquecer, observar quais são as condições legais para você criar aquela PJ. Para cada tipo de PJ existe uma forma de criação. E outro ponto, objeto lícito. O que é o objeto lícito, gente? É o objeto que não é proibido pela lei. Isso é um objeto lícito pelo direito civil. Lembrem-se desses conceitos e lembrem-se justamente desses enredos. Isso é muito importante para você levar para a prova. Afinal de contas, a prova de direito civil vai te pedir conhecimentos
específicos desta matéria. Perfeito? Bom, continuando, gente. Como nasce uma pessoa jurídica? Como nasce uma PJ? Artigo 45 do Código Civil. A existência da PJ vai começar com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Então, falou sobre nascimento da PJ? Inscrição, ato constitutivo e registro. O que é inscrição? É o protocolo, é um número daquele protocolo, né? É o número da sua inscrição. O que é o ato constitutivo? O estatuto social ou então o contrato social. E o que é o registro? O registro é a instituição onde você vai levar esse estatuto para ser protocolizado e ganhar um número. A gente está falando aqui da junta comercial, nós estamos falando do cartório de registros de pessoas jurídicas. Então, é dessa maneira. É essa tríplice aqui estrutura, inscrição, ato constitutivo e registro, que vão dar rosto para o nascimento da pessoa jurídica. Então, não se esqueçam disso, perfeito? Bom, avançando mais um pouco, vamos tratar sobre domicílio. Pessoal, no Brasil, no direito civil brasileiro, nós temos domicílio profissional. O que é o domicílio profissional? É o domicílio onde eu desempenho as minhas funções, ou seja, é o domicílio de desempenho das atribuições profissionais da pessoa natural, que nós conhecemos como pessoa física, é onde você exerce a sua profissão. Então, você também tem a possibilidade do domicílio profissional. Agora, o que é o domicílio eventual? Domicílio eventual é aquele, gente, que pertence às pessoas que não possuem um paradeiro ou até mesmo uma residência fixa. Quem são essas pessoas? A gente está falando dos nômades, estamos falando dos mendigos, estamos falando dos ciganos, estamos falando das pessoas que trabalham em circo, por exemplo. Nessas situações, o que o legislador resolveu fazer? Ter uma categoria específica, o domicílio eventual. Ou seja, a gente vai considerar, e quando eu falo a gente é a legislação, tá bom? A legislação ela vai considerar justamente o domicílio dessas pessoas, o local onde elas se encontrarem, mesmo que esse local seja um local transitório. Perfeito? Isso tem que estar assim, ó, afiadíssimo aí para vocês. Saindo do tema de pessoas e indo falar de bens. Gente, os bens móveis, nós temos bens móveis por natureza, como, por exemplo, aquele que é relativo à sua função, semoventes, aqueles que vão se movimentar sozinho. Nós temos os bens móveis por determinação legal. Por exemplo, energia elétrica é um bem móvel. Bens móveis por antecipação, artigo 84 do Código Civil, são aqueles materiais que são destinados justamente à construção. Lembrem-se, enquanto eles não forem empregados na construção, eles são bens móveis. Depois que eles forem empregados, eles são considerados bens imóveis. Imóveis. Perfeito? Lembrem-se disso, porque a prova pode te perguntar. Também a prova pode aparecer ali para vocês os bens reciprocamente considerados. Os bens reciprocamente considerados estão previstos lá do artigo 92 até o artigo 97, também do Código Civil. Gente, o que são os bens reciprocamente considerados? A gente está falando dos bens principais e dos bens acessórios. Bens principais são aqueles bens que têm existência própria. Ele vai existir por si só, não depende de mais nada. Já o bem acessório é aquele bem cuja existência depende de um principal, tá certo? Lembrem-se também dessa configuração que é importantíssimo. Bens acessórios, produtos e frutos. O que são produtos? São todas as utilidades que de certa forma, de forma reiterada, né, nós acabamos retirando da coisa, né, principal. Isso são os produtos. Então, pedras, metais são produtos. E os frutos? São todas as utilidades, tá? Que uma coisa produz de forma periódica. Ou seja, a própria árvore frutífera. O fruto, ele nasce e ele renasce da mesma forma, da mesma maneira, sem a destruição de parte ou então de um todo. Essa é a grande diferença de produto e fruto que a gente não pode deixar de se lembrar, especialmente agora aqui nessa reta final. Beleza?
Bom, responsabilidade civil. Vamos falar um pouquinho de responsabilidade civil, que também é importante. Se eu trato de responsabilidade civil, quais são os 3 artigos que eu não posso deixar de ler antes da prova? Artigo 186, artigo 187 e artigo 927. Esses artigos vão compor para nós, gente, a tríade da responsabilidade civil. O artigo 186, ele vai trazer para nós a definição do que é ato ilícito. O legislador, ele se preocupa com isso. Ele justamente vai estabelecer o que é o ato ilícito. Já o artigo 187, ele vai falar sobre o abuso de direito. Quando eu falo do abuso de direito, lembrem-se, o abuso de direito, ele é um ato ilícito que é cometido por um indivíduo que está revestido de um determinado direito. Só que ele exerce esse direito que foi dado para ele, que ele está revestido, de uma forma inadequada, ou seja, de uma forma excessiva. E isso acaba ultrapassando os limites impostos, tá certo? Isso é o abuso de direito, que está previsto lá no artigo 187. E nós temos também o artigo 927. O artigo 927, pessoal, ele justamente vai trazer a ideia que o legislador, ele positivou no ordenamento jurídico brasileiro uma consequência apontando quem é o culpado, quem é o agente causador, quem é basicamente obrigado a reparar o dano que foi causado. Então, isso justamente vai ajudar a gente a entender esses critérios que existem na responsabilidade civil. E lembrem-se, a responsabilidade civil é formada por 4 elementos: conduta humana, nexo de causalidade, dano e prejuízo e o quê, pessoal? A culpa. Culpa no sentido amplo significa o quê? Significa dolo, imperícia, imprudência e negligência. A culpa, no sentido estrito, representa o quê? Imprudência, negligência e imperícia. Tem que estar muito claro. Além disso, a prova gosta de fazer uma pegadinha com vocês. Responsabilidade civil aquiliana. O que é responsabilidade civil aquiliana, pessoal? Vi que a Ieda acabou de entrar também na live, maravilha. O que é responsabilidade civil aquiliana? A prova vai te pedir esse tipo de conhecimento. A responsabilidade civil aquiliana é a mesma responsabilidade conhecida como responsabilidade civil extracontratual. Eu não havia dito para vocês que a responsabilidade civil está dentro do direito das obrigações? As obrigações são os acordos que as pessoas fazem. As pessoas vão expressar as suas obrigações nos contratos, outro tema dentro do direito das obrigações. E caso haja a penalidade, ou caso haja o descumprimento, a inadimplência, o que vai surgir? Responsabilidade civil. Ou seja, a penalidade. Lembram das cláusulas penais que vocês estudam no direito dos contratos? Cláusula penal não é uma cláusula criminal, é uma cláusula de penalidade. Por isso que ela chama cláusula penal. Penal de penalidade. Pessoal, é importante a gente lembrar da responsabilidade civil extracontratual, porque ela não vai surgir de um contrato estabelecido por nós, lá do direito dos contratos. Por exemplo, vocês colidiram na traseira do meu carro, o para-choque caiu. O que há entre nós? Uma responsabilidade civil aquiliana, extracontratual. O meu direito de receber uma indenização, de receber a reparação, e o seu dever de cumprir, né, e reparar o dano surgiu dessa situação extracontratual, fora de um contrato acordado entre nós, pré-existente entre nós. Perfeito? Fica claro isso? Última distinção dentro da responsabilidade. Qual a diferença entre responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva? E qual delas é a regra no direito brasileiro? Se lembram disso? Vamos lá, gente, quero ouvi-los. Estou aqui com o chat aberto, aguardando a resposta de vocês. Vou ajudar. Responsabilidade civil subjetiva é a regra no direito civil brasileiro. Por quê? Porque lembrem-se da dinâmica do direito processual civil e do direito processual como um todo. Quem alega deve provar. Eu, Tiago, sou a vítima. Eu experimentei justamente o prejuízo. Nessa relação, eu sou o credor. Se eu vou ingressar com uma ação contra você que colidiu no meu carro, eu preciso demonstrar a sua conduta, preciso demonstrar o prejuízo, preciso demonstrar o nexo da sua conduta com o resultado
E, além disso, mostrar que você foi negligente, que você foi imperito, que você foi imprudente. Perceba, isso é responsabilidade civil subjetiva. A vítima, para ter o seu direito, né, para cobrar o seu direito de reparação, para ter o seu bem reparado, ela precisa provar os 4 elementos da responsabilidade civil. Agora, a exceção no direito civil brasileiro, responsabilidade civil objetiva, ou seja, em alguns momentos o legislador ele vai apontar quem é o verdadeiro culpado. Dessa maneira, eu que sou a vítima só preciso me preocupar o quê? Em alegar e provar a conduta, o nexo e o dano e prejuízo, porque a culpa já está presumida. Como que eu vou saber, professor, se a responsabilidade civil é objetiva ou subjetiva? A objetiva, a lei vai falar, mas ela vai falar como? Todas as vezes, pessoal, todas as vezes em que vocês encontrarem a seguinte terminologia: independentemente de culpa, dentro da legislação, dentro das normas, dentro das leis, esse artigo representa um exemplo de responsabilidade civil objetiva, onde a culpa foi presumida pelo legislador. Ou seja, o que é presumir a culpa? O legislador apontou quem é o culpado. Por exemplo, eu estou dirigindo numa estrada, colidi num cavalo que estava no meio da estrada. De quem é a responsabilidade? Do cavalo? Não, do dono do cavalo. Do dono do cavalo, do proprietário. Ou aquele que tem a sua, né, que detém ali a sua posse. Então eu vou atrás do dono do cavalo. Isso é responsabilidade civil objetiva, porque o legislador já aponta para mim quem é o verdadeiro culpado. Então vocês precisam estar bem afiados em relação a isso. Perfeito? Importantíssimo que vocês saibam essas pequenas, né, esses pequenos conceitos, essas pequenas diferenciações, porque isso faz toda a diferença quando você vai aplicar aí dentro desse enredo da responsabilidade civil objetiva. Vamos anotar alguns artigos para vocês verem sobre responsabilidade civil objetiva, que é a exceção, porque a regra geral é subjetiva. E por que eu quero que vocês já deixem grifado aí? Pensem comigo. Vocês acham que o examinador vai fazer pergunta para vocês da responsabilidade civil subjetiva, que é a regra, ou da responsabilidade civil objetiva, que é a exceção? Pensem com a cabeça do examinador da OAB. Ele vai te perguntar da exceção. Ele vai te perguntar da objetiva. E aí você já vai estar afiado. Anotem aí os artigos. Não se esqueçam, hein? Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos atos cometidos pelos filhos menores, o tutor e o curador pelos atos praticados pelos pupilos ou então os seus curatelados, o empregador em relação aos atos, né, causados ali pelos seus empregados, serviçais ou prepostos, os donos de hotéis e de hospedarias, de casas ou até mesmo de estabelecimentos, né, onde se alberga por dinheiro, se por acaso houver o quê? Houver qualquer tipo de dano, prejuízo, tá? Outro artigo, artigo 933 do Código Civil, artigo 936 do Código Civil. O dono ou detentor do animal vai ressarcir o dano, se caso esse animal ele provocar ali, né, algum prejuízo ao patrimônio. Artigo 937, o dono do edifício ou então de uma construção vai responder pelos danos que resultarem de ruína, ou seja, se cair algum pedaço desse edifício, o dono do edifício ou dessa construção vai ser o responsável. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 938. Quem habita um prédio ou parte dele vai responder por dano proveniente de coisas que caírem ou então que forem lançadas. Se por acaso caiu um vasinho da sua sacada, você é o responsável. Responsabilidade civil objetiva. Objetiva. Pessoal, fica claro isso? Anotaram esses artigos? 932, 933, 936, 937 e 938. 5 artigos para fazer uma revisão antes de ir para a prova. Fechado? Perfeito. Até aqui alguma dúvida? Vamos lá, quero revisar ainda com vocês mais alguns pontos importantes aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre posse. Gente, na posse nós temos
duas teorias que tentam explicar a posse. Nós temos a teoria subjetiva da posse, que foi desenvolvida pelo Savigny, e o Savigny vai falar que a posse, gente, basicamente é o quê? É eu ter a intenção de ser proprietário de uma coisa e eu ter o controle físico dessa coisa. Ou seja, eu tenho o ânimos domínio, o ânimos de dominação, e eu tenho uma coisa como controle físico. Veja só, isso é a teoria subjetiva da posse. Mas essa teoria, ela foi rechaçada. Por que que foi rechaçada, pessoal? Porque às vezes eu tenho a intenção de ter a coisa, por exemplo, eu tô com essa caixinha de fone. Eu tenho a intenção apenas de agir como se dono eu fosse. Eu não tenho vontade de ser proprietário. Se eu não tenho a vontade de ser proprietário, a teoria subjetiva desenvolvida pelo Savigny perde ali, né, a sua essência. Vou dar um outro exemplo. Você alugou uma casa. Você quer ser proprietário dessa casa? Porque pela teoria da posse do Savigny, você alugou a casa de uma outra pessoa, de um proprietário. O Savigny falava que a posse, aquilo que você está detendo, é a sua vontade de ser proprietário junto com o controle físico do objeto. Veja, não tem como eu tratar isso. Não tem como, né, eu usar, então, essa teoria. Por isso que Ehring vai, então, desenvolver uma outra teoria que vai contrastar com a de Savigny, que é a teoria objetiva da posse. Na teoria objetiva da posse, ou também conhecida como teoria simplificada da posse, pessoal, basta que eu exerça poderes de como se dono eu fosse sobre uma determinada coisa, para que então a posse possa existir. E essa foi a teoria empregada pelo Código Civil Brasileiro lá no artigo 1196. Então, pelo Código Civil Brasileiro, gente, basta que eu exerça poderes de como se dono eu fosse sobre uma determinada coisa. E aí eu faço uma pergunta. No Brasil, quem pode ser possuidor? Gente, quem pode ser possuidor no Brasil, especialmente de acordo com o artigo 1196, são as pessoas físicas, as pessoas jurídicas e os entes despersonalizados. Quem são os entes despersonalizados? Massa falida, espólio, condomínio, herança jacente, herança vacante. Não se esqueçam disso. Muito importante. Outro ponto importante também. Qual é a distinção de propriedade, posse e detenção? Propriedade é quem justamente tem o vínculo de dono em relação à coisa. Posse é quando eu, proprietário, cedo a possibilidade de você exercer poderes de como se dono você fosse dessa caixinha de fone. E aí, você que é o possuidor, você entrega para uma outra pessoa, pedindo para essa pessoa, olha, você pode cuidar para mim enquanto eu viajo? Essa pessoa é a detentora. Um exemplo mais simples. Sou dono de uma propriedade rural. Eu arrendei essa propriedade para vocês. Arrendamento é igual um aluguel. Vocês se lembram disso? Vocês são possuidores. Eu sou o proprietário. Vocês colocaram um caseiro naquela propriedade. O caseiro, ele é o detentor da posse, ou como a banca gosta de trazer para vocês, ele exerce o fâmulo da posse. Ou seja, ele apenas recebe ordens do possuidor. Ele não exerce poderes de como se dono fosse. As ordens para ele são o quê? Endereçadas. Então é importante que você se lembre disso. É importante que você possa justamente compreender a distinção de cada um, tá, desses institutos. Posse, propriedade e detenção. Pessoal, a gente tem mais uns minutinhos. Vamos lá que dá para a gente ver mais coisas importantes. Ações possessórias. Quais são as ações possessórias? Ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e ação de interdito proibitório. Pessoal, quando eu utilizo a reintegração da posse? Quando eu tive a perda total da minha posse. Perda total da posse no direito civil brasileiro é conhecida como esbulho. Esbulho. Já a manutenção da posse nada mais é do que a minha perda parcial. A minha perda parcial da posse. É o que o direito civil vai conhecer como turbação. E por fim, nós temos o interdito proibitório.
O que é o interdito proibitório? Quando eu estou na ameaça de perder a minha posse, eu tenho medo, ressentimento, eu estou sofrendo uma violência iminente. Então, eu posso utilizar a justiça e posso justamente o quê? Ingressar com uma ação de interdito proibitório. Fica claro isso? Não se esqueçam das ações possessórias. E para que a gente possa justamente aqui finalizar, né, a nossa revisão, eu quero falar com vocês sobre posse injusta. Posse injusta, pessoal, é aquela posse ilícita, é aquela posse que pode acontecer de 3 formas. E aqui eu quero fazer a demonstração da interdisciplinariedade para vocês. Como saber direito penal é importante, porque ele vai combinar com o direito civil. A posse violenta, ela vai acontecer, que é uma posse injusta e também ilícita. Ela vai acontecer, pessoal, justamente quando ela for exercida mediante a prática de um comportamento violento, ou seja, violência ou grave ameaça. Violência, violência física. Grave ameaça, violência moral. Lá no direito penal, a gente entende a posse violenta como roubo. Por isso que quando você é roubado, levam o seu celular, aquela pessoa tem posse violenta em relação ao aparelho de telefone celular. O que ela está exercendo como posse é uma posse injusta e ilícita na modalidade violenta. Já a posse clandestina, ela vai acontecer quando não há autorização, ou seja, quando não há consentimento do verdadeiro possuidor da coisa que determina com que aquela pessoa possa usufruir. Aqui é a figura do furto. Quando uma pessoa te furta, ela não tem o seu consentimento. A relação dela com o objeto furtado é uma relação de posse clandestina. E, por fim, a posse precária. O que é a posse precária? É uma posse também injusta, uma posse ilícita, que ela é tida por meio de um vício. Por exemplo, eu, Thiago, entreguei esse fone para vocês e disse, olha, você precisa me entregar no final da sua viagem, que vai acontecer no final do mês de agosto. Se chegou no final do mês de agosto, você não me devolveu e você continua com o meu fone de ouvido até dezembro, enfim, por bastante tempo, a sua relação com esse objeto é uma relação de posse precária, que lá no direito penal a gente conhece como apropriação indébita. Pessoal, tranquilo até aqui? Ficou claro essa pequena revisão que a gente trouxe, mas um mapeamento bastante completo do que pode aparecer na sua prova, não apenas na disciplina de Direito Civil, mas também conectando com outras áreas? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, para que vocês consigam, justamente dando uma revisada no conteúdo, confiem no estudo de vocês, confiem na bagagem de vocês. A prova está chegando, vão com bastante calma, façam a leitura com muita atenção. Se por acaso está lendo aquela pergunta, não está vindo nada na sua cabeça, vai para a próxima. Não fica perdendo muito tempo, vai para a próxima, otimiza o seu tempo, volta depois e aí você tenta resolver. Tá? Lembrem-se, a prova da OAB é uma prova interdisciplinar, então quanto mais conhecimento você tem das outras matérias, isso vai te ajudar, né, justamente em todas as disciplinas. E se concentrem, vocês vão conseguir, eu tenho certeza que a partir da próxima semana a gente vai estar falando só de segunda fase. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir deixando aqui mensagens no chat, depois eu volto aqui ao longo da semana para olhar. Podem me mandar lá nas redes sociais, está aqui, @tgromero. Podem me mandar por inbox, eu sempre respondo vocês. Posso demorar aí pelo menos um diazinho, mas respondo. Tirem as dúvidas de vocês. Se quiserem me mandar e-mail, também mande. Se quiser mandar mensagem lá pela plataforma, também mandem. Fiquem à vontade. A ideia é justamente que vocês possam tirar todas as dúvidas de vocês. Perfeito? Pessoal, foi ótimo estar aqui com vocês. Bons estudos, boa prova. E